Boa tarde. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, Isaías capítulo 38. Diz a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada do sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ser estabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortaras a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. Ó Pai, fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir da casa do Senhor? Bom, eu meditando nessa palavra, cheguei à conclusão de que, assim como o rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal, sim, porque a palavra nos diz que era uma enfermidade para a morte. Assim como ele caiu enfermo, muitas vezes Deus permite a enfermidade vir até nós sermos acometidos de alguns problemas que não são problemas fáceis de lidar, não são situações simples de se resolverem, mas que são coisas realmente muito dolorosas, até mesmo mortais.
nós também passamos por isso. E o exemplo que nós temos na palavra de Deus e o mandamento, o princípio básico disso que eu acabei de ler aqui, ele me mostra e me faz crer e aumenta em minha confiança e a esperança em Deus, que Deus nos faz superar todas as dificuldades. E ainda que nós passamos por grandes problemas até mesmo mortais, essa não é a vontade de Deus, porque, como o rei Ezequias disse, a morte não te louvará. Aqueles que descem a cova não podem te louvar, mas eu te louvo, assim como eu estou fazendo. Eu observo aqui que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio e nem na morte do justo, mas que Deus nos deixa passar enfermidades, adversidades, problemas difíceis, para que através disso nós venhamos a ter paz. Ezequias, no versículo de número 17, diz que: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, tu porém amaste a minha alma e a livraste da corrupção. Não é que Deus não nos ame quando estamos passando por dificuldade. Ele nos ama de todo o seu infinito amor, do momento em que nascemos até o momento que fechamos os olhos nessa terra, de maneira incondicional e independentemente da maneira com a qual nós lidamos com os problemas. O amor de Deus não muda para com a nossa vida e Ele não nos livra de passarmos dificuldades aqui nessa terra. Mas muitas vezes a gente passa por dificuldades para que venhamos ser aperfeiçoados e tenhamos paz na alma. Não é essa paz que o mundo fala aí, não é aquela paz vazia, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós muitas vezes somos afligidos nessa terra para que venhamos a ter paz. Então, eu alimento a minha alma e digo à minha alma, quando eu leio essa palavra, a minha fé é edificada. E eu digo para mim mesmo: vale a pena, durante o sofrimento, esperar em Deus a vitória. Vale a pena confiar em Deus, mesmo que não estejamos enxergando o total propósito do processo doloroso que estamos passando. Mas eu enxergo que é melhor esperar em Deus e confiar em Deus, porque em tudo Ele tem um propósito. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem a permissão dEle. E Ele nos permite passar por sofrimentos, muitas vezes mortais aqui nessa terra. Não é sinal de que Ele não nos ama. Sim, Ele nos ama. Deus nos ama, independentemente de você estar na bonança ou de você estar em dias maus. Ele continua amando. Amém? Glorificado e exaltado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que não mede a gente pela ótica humana e nem pelo entendimento humano, mas Ele nos mede pelo seu infinito e poderoso propósito. Ele nos mede com sua bondade, Ele nos mede com sua onisciência e Ele nos ama com seu amor incondicional. Confiamos, pois, em Deus, porque toda luta tem um propósito, e se nós nos sujeitarmos, nos submetermos à vontade de Deus, seremos mais que vencedores. E embora em meio a uma dificuldade Deus venha nos livrar dela ou não, nós seremos mais que vencedores, porque, como Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É isso aí. Um abraço para todos.